Olá, amados, paz bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da nossa primeira lição do primeiro trimestre do ano de 2020. É a primeira lição da lição bíblica da classe de jovens da editora CPAD e o tema, a necessidade de um Salvador. Esse é o tema da primeira lição, mas o tema desse trimestre é Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho do Homem, ou Filho do Homem, Filho de Deus. Nesse trimestre nós iremos fazer um curso intensivo de Cristologia. Por isso, você já deve ir preparando aí o seu manual de teologia sistemática para fazer as suas consultas. Além disso, acesse www.ebdenfoco.com e confira todo o conteúdo do ebdenfoco.com preparado para esse primeiro trimestre de 2020. Nós teremos aí os comentários das lições em vídeo, como esse, também em áudio, e teremos os subsídios em PDF, subsídios em vídeo, tudo isso para ajudar você a preparar a melhor aula na sua escola bíblica dominical. Além de todos esses subsídios, você tem os slides em PowerPoint, isso mesmo. Esses slides em PowerPoint, e você assina o ebdenfoco.com e você vai poder usá-los na sua igreja para ministrar as suas aulas. Então não esqueça, acesse www.ebdenfoco.com. Então, que Deus nos abençoe neste ano de 2020, assim como nos abençoou em 2019 com a sua graça, com as bênçãos da salvação. E que o ebdenfoco.com continue ajudando você a ministrar cada vez melhor aulas abençoadas na sua escola bíblica dominical. Então é isso aí, a lição é de número 1 e o tema, a necessidade de um Salvador. O texto do dia nos diz, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5:10. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Roma e falando da segurança da salvação, da segurança que nós temos por ter Jesus como nosso Salvador. Que Deus nos amou e Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores, muito mais agora que já fomos reconciliados com Deus por Cristo, seremos salvos pela sua vida, ou seja, não pereceremos mais por causa de Jesus. A síntese diz: pensar na necessidade de um Salvador para a humanidade é refletir sobre tudo o que aconteceu na história humana a partir de Gênesis 3 e que se concretizará até o cumprimento, melhor dizendo, de Apocalipse 22. Ou seja, nós vemos a Gênesis 3 a queda e Apocalipse nós vemos a redenção de todas as coisas. E isso tudo só é possível por causa do Salvador Jesus. O texto bíblico dessa lição é Efésios capítulo 2, do verso 1 até o verso 5, mas é claro, você vai ler todo o capítulo, especialmente até o verso 10, nessa primeira parte aí do capítulo 2, de 1 a 10, mas também todo o capítulo que vai ajudar muito a compreender todo esse contexto, né? Lembrando que nós estamos disponibilizando alguns comentários bíblicos desse texto na página na plataforma do ebdenfoco.com. Você acessa lá e você vai encontrar lá na pasta, ou melhor, aonde está o conteúdo de jovens, né? Você vai encontrar esse conteúdo que vai auxiliar você. A nossa introdução. Durante todo este trimestre, estudaremos a respeito da pessoa bendita de Jesus, aquele que não se envergonhava de dizer que era de Nazaré. Vamos aproveitar esse momento para crescermos juntos, comentaristas e leitores, professores e educandos, amigos e irmãos. Realmente é um momento muito especial. Este tema
né, Jesus Cristo, Filho do homem, Filho de Deus, é muito importante. Eu costumo sempre dizer que quanto mais nós estudamos sobre Jesus, mais nós o conhecemos. E aí sim, mais nós o amamos. Muitos talvez tenham uma vida cristã muito frágil, muito fraca, porque não conhecem Jesus. E nesta lição, nesse trimestre, nós teremos a oportunidade de nos aprofundarmos mais sobre a história, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Certamente este será um trimestre fantástico para todos nós. Exatamente. Nosso primeiro ponto, a queda e a promessa de um Salvador. Éden, onde tudo começou. Os eventos narrados entre Gênesis de 1 a 3 são imprescindíveis para a compreensão de tudo mais que encontraremos nas Sagradas Escrituras. É muito importante nós compreendermos esse aspecto, não só de Gênesis de 1 a 3, mas a leitura geral da Bíblia é muito importante para você compreender a visão geral da Bíblia. Às vezes as pessoas dizem assim, não adianta nada você ler a Bíblia toda, que tem muitos programas de leitura da Bíblia, né, de Gênesis e Apocalipse. Agora mesmo no início do ano, muitas pessoas fazem esses desafios, e isso é muito legal. Algumas pessoas acham que isso não tem nenhum valor, mas tem. Tem um valor enorme, porque você só vai compreender toda a Sagrada Escritura se você tiver uma visão geral do que a Bíblia ensina. Porque se você fragmentar o texto, você não vai compreender as verdades bíblicas, você vai distorcer o texto, vai pegar o texto sem contexto e vai acabar causando ou promovendo, criando heresias. Dito de outra forma, o entendimento correto dos 3 primeiros capítulos da Bíblia implicará de modo determinante a maneira como leremos os outros 1186 capítulos. Isso é verdade. Se nós não tivermos uma compreensão correta da criação do homem, de quem é o homem, que aliás a revista de adultos vai tratar sobre a origem e queda do homem, né? Que é muito importante. Você precisa conhecer o homem, como ele foi criado, você precisa conhecer a história da humanidade de acordo com a Bíblia para que você compreenda o plano de salvação para esta raça humana. De Gênesis 4 a Apocalipse 22, testemunhamos o desenrolar de uma jornada, com muitos erros, mas graciosamente repleta de acertos, de retorno da humanidade ao centro da vontade de Deus, né? Deus nunca virou as costas para a sua criação. O homem é a coroa da criação de Deus e Deus não virou as costas para o homem. Enviou o seu filho Jesus, o seu amado filho, para morrer e com a sua morte reconciliar o homem com Deus. Não obstante a queda, Deus não virou as costas para o cristão. E como diz o comentarista, de Gênesis 4 a Apocalipse 22, nós vemos o testemunho de muitos erros, mas também mas graciosamente repleta de acertos e de retorno da humanidade ao centro da vontade de Deus. Nós vemos aí a história, né, o testemunho de uma jornada de muitos erros, mas também de um comportamento amoroso e gracioso de Deus para com a sua criatura. E o que temos nos 3 primeiros capítulos de Gênesis? Vamos então ver o que temos aqui no primeiro capítulo, nos 3 primeiros capítulos de Gênesis. Primeiro, é um resumo da trajetória humana ao longo da história em 3 atos, né? Vamos lá. Primeiro, criação em harmonia por bondade e perfeição divina. Nós temos Deus criando a humanidade, Deus criando todas as coisas, não apenas a humanidade, mas criando todas as coisas. Em segundo, nós temos a queda caótica por rebeldia e desobediência humana, né? Temos, em primeiro lugar, Deus criando todas as coisas de forma harmônica e perfeita. Deus, todas as vezes que Deus terminava de criar uma coisa, o texto diz que e viu Deus que era bom, né? Nós temos agora a queda por rebeldia e desobediência humana. E em terceiro lugar,
salvação, ou pelo menos o anúncio dela por sacrifício e graça do Senhor. Ou seja, Deus cria todas as coisas, inclusive o homem. O homem desobedece a Deus e peca e se afasta de Deus. Mas Deus já tem um plano traçado para salvar o homem através de seu Filho amado Jesus. Esta salvação é pela graça. Ela é um dom de Deus, é dada por Deus, não é por mérito, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como afirma Gênesis 2, 7 e 8, a humanidade foi feita para viver no jardim de Deus. Por isso, desde Gênesis 3, 8, o Criador protagoniza meios para conceder a nós a restauração da comunhão originária que possuíamos com Ele. Deus sempre tentando nos reconciliar consigo mesmo e, por fim, isso se concretiza em Cristo Jesus. Uma vez tendo recebido tudo das mãos do Criador, perdemos nosso paraíso edênico por nossa própria ambição e ilusão de autossuficiência, né? O desejo do ser humano de ser independente de seu Criador, de ser grande demais além do que ele pode ser, se é que não bastando ser ele a coroa da criação de Deus, né? Imagem e semelhança de Deus, ele queria ser igual a Deus. E este comportamento egoísta, soberbo, o levou à ruína. Não fosse misericordioso Deus, teríamos perdido a esperança e qualquer chance de salvação, né? Porque uma vez que Adão e Eva pecou, toda a raça humana foi comprometida ou contaminada pelo pecado, e com isso foi achada digna de condenação, merecedora de condenação. Mas Deus, que é misericordioso e amoroso, proveu a nós a salvação. O incansável cuidado de Deus conosco. Qual é a pergunta que ecoa no jardim logo após a catástrofe escolha humana? Não foi por que você fez isso? Ou ainda, onde está aquele fruto que estava ali? A prioridade do Altíssimo não está em encontrar culpados ou em reaver coisas, objetos perdidos. O comentarista está dizendo o seguinte: Deus não chegou para Adão, vou só voltar o slide aqui. Deus não chegou para Adão dizendo assim: por que você fez isso, Adão? Ou cadê o fruto da árvore que você comeu? Não, Deus não estava preocupado com isso. Deus estava preocupado em amar Adão, em cuidar de Adão. Ele não estava preocupado com coisas. É tanto que quando Deus percebe o que havia acontecido, ele percebe que Adão, não apenas fisicamente, mas que o coração de Adão se afasta dele. E é por isso que ele pergunta: onde estás? O Senhor está comprometido com pessoas. Seu amor e cuidado é conosco. Por isso, ele chama por Adão e indaga sobre o seu paradeiro, né? Nós somos diferentes. Infelizmente, o pecado, né, há muitas pessoas dentro desse aspecto, e eu, de certa forma, concordo. Por exemplo, quando Adão e Eva foi confrontado, Deus perguntou aonde Adão estava, né? Foi a primeira pergunta de Deus. A primeira resposta de Adão foi: Senhor, a mulher que tu me deu foi quem me fez comer o fruto. Ou seja, enquanto Deus estava preocupado com Adão, Adão estava preocupado com si mesmo. Deus não estava preocupado com outra coisa a não ser com Adão. E Adão era para estar preocupado com Deus, com a dignidade de Deus. É assim que nós devemos nos portar quando, eventualmente, nós caiamos em pecado. Nos preocupar com Deus, mas nós frequentemente nos preocupamos com nós mesmos. A maioria das vezes, quando nós pecamos, que pedimos perdão, nós vamos diante de Deus pedir perdão, nós vamos por causa de nós mesmos. Nós vamos porque temos medo de ir para o inferno. Nós vamos porque temos medo de algum mal acontecer. Nós não vamos na presença de Deus
pedir perdão porque nós pensamos assim, eu ofendi a dignidade de Deus, eu ofendi o meu amado, o desejado da minha alma. Na maioria das vezes, as nossas orações são egoístas. Até os nossos próprios pedidos de perdão são pecaminosos, contaminados com o nosso orgulho. Foi o que Adão fez. Quando Deus o questionou, quando Deus o perguntou, Adão, cadê você? Onde é que você está? Ele logo foi explicando, Senhor, a mulher que o Senhor me deu foi que me fez comer o fruto. Já foi colocando a culpa na Eva e não admitiu que ele é quem havia errado. Mas se o Criador é onisciente, por que ele pergunta a Adão onde estás? Porque o único modo de recebermos a graça de Deus é reconhecendo o quão necessitados somos da salvação. Foi o que Adão não fez. Adão não reconheceu. Era para Adão ter dito, Senhor, como fez Davi, por exemplo, né? Quando o profeta Natan confrontou Davi e disse para Davi, Davi, você é esse homem que fez esse mal tão grande? Ele disse sim. Reconheceu humildemente, prostrou e disse, sim, eu pequei contra o Senhor, fui eu quem pequei contra o Senhor. O Salmo 51, nós vemos Davi dizendo, fui eu, só eu quem pequei contra o Senhor. Não posso colocar a culpa em mais ninguém. Adão não fez isso. Na verdade, ele tentou colocar a culpa na Eva. Nós só receberemos graça, misericórdia e perdão se nós admitirmos que nós somos pecadores. Se nós admitirmos que nós não somos capazes, se nós admitirmos que nós não somos capazes de nos salvar. Lembra que Jesus disse que bem-aventurados pobres de espírito? A ideia de Jesus ali, a imagem, é daquele que não tem nada mesmo, daquele que é incapaz de dar a si mesmo qualquer satisfação, qualquer segurança, qualquer alimento. E no sentido que Jesus está falando ali, ele está dizendo, olha, bem-aventurado aqueles que sabem que são pobres de espírito, no sentido de que não são capazes de salvar a si mesmo, de que tudo o que eles precisam está em Deus. Mais do que uma questão geográfica, o homem precisava reconhecer para onde suas escolhas o tinham levado na perspectiva eterna. Estavam longe de Deus. Olha, é preciso que nós insiramos em nossas mensagens esta ideia de que as pessoas que vivem no pecado estão distantes de Deus. E não é porque elas choram de vez em quando, não é porque elas fazem uma oração de vez em quando, não é porque elas, como agora, início do ano, vão às igrejas, fazem votos, dão dízimos, é que Deus vai, por isso, se compadecer, se comover com elas e assim dar a elas a vida eterna. Não, de modo nenhum. A salvação é pela graça. Isso implica que Deus dá a salvação a pessoas que não merecem. E estas pessoas precisam responder com humildade, se entregando a Cristo, dependendo exclusivamente dele. Os filhos de Deus são vestidos porque reconhecem que estão nus. São orientados sobre cansaço e dores porque já estão sentindo angústia e medo. São informados sobre o advento do descendente, uma vez que já conheceram a serpente sagaz. Agora, depois de tudo acontecido, é preciso dizer que eles precisam de um Salvador. A esperança do Salvador. A queda produziu o colapso da humanidade, mas não o fim do amor de Deus para conosco. A misericórdia do Criador foi maior que a sedução do maligno, né? Paulo diz lá em Romanos 5, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Entretanto, o próprio Paulo, no seu modelo, no seu estilo diatribes de escrever, ele escreve, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí ele diz, que diremos, pois? Pecaremos para que a graça aumente? De modo nenhum. Como, pois, viveremos no pecado se já morremos para ele? Você não pode achar que o seu pecado é grande demais, mas você não pode achar que o fato de o seu perdão ser pela graça, que você tem o direito de viver no pecado uma vez que você conheceu Jesus. Uma vez fora do jardim, os filhos de Deus deram início à sua caminhada rumo à promessa de restauração.
Esta é uma das chaves da leitura que se pode adotar para ler a narrativa, para ler e narrar o percurso trilhado por nós e registrado nas Escrituras, a esperança da chegada do Salvador. E essa esperança, ela cresce em nós quando nós admitimos que nós precisamos desse Salvador. Talvez você ainda não tenha feito isso. Talvez você pense que é merecedor da salvação pelas suas boas obras, mas entenda, você é um miserável pecador, carente da graça de Deus. Ao adotarmos essa chave hermenêutica, percebemos que alguns dos grandes eventos do Antigo Testamento ocorrem em torno do objetivo de cumprimento da promessa de Gênesis 3 e 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A primeira promessa de redenção para o homem. Com tal hipótese, por exemplo, concordam alguns escritores do Novo Testamento. O apóstolo Paulo em Colossenses 2:16 e o escritor de Hebreus em 9:8 e 9, além de 10 e 1. Como bem afirma o apóstolo, apesar de nossos erros, Deus afetuosamente age em nosso favor, fazendo com que os acontecimentos cooperem para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. Segundo tópico, as profecias messiânicas no Antigo Testamento. O que são profecias messiânicas? A Bíblia está repleta de profecias, isto é, de discursos sobrenaturalmente orientados que proclamam a vontade de Deus. Dentre as várias profecias registradas no Antigo Testamento, existe um conjunto específico de textos que a teologia cristã tradicionalmente identificou como profecias messiânicas. Esta coleção de textos está relacionada ao anúncio profético do advento, ministério e reinado do Messias. Ou seja, o Novo Testamento não é uma criação aleatória. A chegada de Jesus era esperada. Os judeus esperavam o Messias e ele chegou. Mateus, quando escreve o Evangelho, ele faz questão de cruzar as referências do Velho Testamento com os acontecimentos desde o nascimento de Jesus, como prova de que o que estava acontecendo ali, o nascimento de Jesus, o seu ministério, a sua morte, crucificação e ressurreição, era cumprimentos das profecias do Velho Testamento. Nós vemos isso também em Atos dos Apóstolos, ali no início, quando Pedro, João foram presos e eles dizem para os irmãos que aquilo aconteceria porque estava já profetizado pelos apóstolos. A comunidade judaica esperava um líder político, um representante que lutasse pelo restabelecimento da autonomia administrativa de Judá, garantindo assim a restauração dos espaços de culto público, em especial o templo. Como eu disse, os judeus esperavam o Messias. É claro que eles tinham uma pequena confusão aí, eles esperavam não um Messias divino, mas um Messias político que tiraria Israel da opressão dos seus algozes, dos seus colonizadores. Por isso, em muitos casos, na perspectiva do povo judeu, os textos designados como profético-messiânicos não apontavam para um Salvador, e sim um rei ou um líder histórico, né? Mas a profecia bíblica tem esse aspecto imediato e posterior, às vezes um posterior bem distante, como nós podemos comparar com os evangelhos e os cumprimentos das profecias, especialmente do livro de Isaías. A partir da manifestação de Jesus, o cristianismo realizou uma releitura dos textos do Antigo Testamento, reconhecendo seu cumprimento através de alguns personagens históricos, mas atribuindo um caráter profético plenamente estabelecido apenas em Jesus, né? O cristianismo faz essa releitura aí do Velho Testamento e mostrando que o cumprimento daquilo que foi personificado, né, ou apontado em alguns personagens da história de Israel, teve o seu cumprimento perfeito em Jesus Cristo. Análise de algumas profecias messiânicas.
O Antigo Testamento apresenta, através de profecias, a imagem do Messias sob várias facetas. O Messias rei, o Messias sacerdote e o Messias profeta, né? Por meio de cada um desses aspectos referentes ao Messias, aspira-se a anunciar ao povo a promessa de restauração de elementos específicos que em determinado contexto foram perdidos, tais como emancipação política, reforma religiosa e renovação moral, né? Então, o ministério de Jesus tem esses três aspectos principais: real, sacerdotal e profético. Assim, enquanto os judeus liam ou leem, né, alguns judeus ainda, os ortodoxos que não acreditam no Cristo, as profecias na perspectiva de resoluções de problemas circunstanciais referentes a cenários imediatos e limitados, nós cristãos as lemos como anúncios de respostas a problemas globais. Ou seja, enquanto os judeus liam e leem essas profecias pensando apenas no território de Israel, nós cristãos lemos pensando no cumprimento delas em relação a toda a terra, porque Deus é o Deus de toda a terra. Isaías 9, 6 e 7, ou Miqueias 5 e 2, são profecias. São profecias que para os judeus apontam para reis específicos. Neste caso, provavelmente Ezequias, que subiriam ao trono para solucionar problemas particulares de determinado tempo, né? Nós temos aí algumas profecias, essas profecias de Isaías e de Miqueias, que para os cristãos a interpretação é que aponta para o Messias, mas para os judeus era algo presente. Já para o cristianismo, tais textos apontam para a pessoa bendita de Jesus, né? Como já disse, aquele em que cumpre-se o profeticamente anunciado, cujas repercussões não se limitam a um tempo ou a um povo, e sim expandem-se à eternidade e abarcam a humanidade. Mais uma vez, enquanto os judeus esperavam um Cristo meio que territorialista, tribal, nós vemos na verdade que Jesus é o rei de toda a terra. A importância das profecias messiânicas para nós. Existem textos proféticos messiânicos, como por exemplo, Gênesis 49, 10, Deuteronômio 18, 15, Isaías 7, 14, 42, de 1 a 7, Daniel 7, 13 e Zacarias 9 e 9. Para nós cristãos, a relevância das profecias messiânicas e seu estudo estão na sua dupla natureza, isto é, no fato de, através delas, podermos atestar o cuidado eterno de Deus por nós e de termos tal conhecimento de modo antecipado, né? Nós vemos então que as profecias para nós, né? Os judeus não pensavam assim, eles pensavam de forma imediata, mas para os cristãos nós vemos que a profecia tem esse aspecto de que Deus está cuidando hoje, Deus cuidou sempre, Deus está cuidando hoje e Ele cuida eternamente da sua igreja. O plano de Deus para restaurar sua perfeita comunhão com a humanidade desenrola-se de maneira progressiva sobre a terra. O entendimento pleno das razões pelas quais tudo que se refere à salvação da humanidade está sendo feito em milênios e não em dias transcende nossa limitadamente humana. Olha só, a salvação não é uma coisa de agora, mas ela foi decidida por Deus na eternidade. Podemos descansar em paz ao saber que o personagem principal e o fim do enredo sobre a epopeia humana rumo à comunhão eterna, nós já temos acesso. Jesus de Nazaré é o Cristo e nós, os que amamos sua vinda, seremos salvos por sua graça, né? Nós temos então a segurança de saber que o nosso Salvador, ele sempre será eternamente
o nosso Salvador. Desta forma, a vida ganha pleno sentido. As dificuldades e decepções são superáveis em virtude da conclusão gloriosa a quem chegaremos. E aqui chegaremos. E a certeza plena de vitória torna-se uma questão de tempo, né? Olhando para trás e vendo o que já foi dito, o que se cumpriu, para nós é importante como segurança daquilo que Deus é. Terceiro tópico. Terceiro ponto. O cumprimento da promessa. Tudo como o Antigo Testamento previu. O nascimento de Jesus é um dos eventos mais extraordinários da história humana, estando em relação direta com a morte, ressurreição e a segunda vinda do Mestre. E para que a onisciência de Deus fosse mais uma vez atestada, assim como a inspiração e infalibilidade das Escrituras, cada acontecimento que envolveu o nascimento de Jesus ocorreu de modo exato como os profetas haviam anunciado antecipadamente. Diz um certo escritor, eu não recordo o nome dele agora, mas diz um certo teólogo e matemático que a chance de que uma pessoa normal cumprisse só 8 das muitas profecias sobre o Messias seria a mesma chance de cobrir o estado do Texas, nos Estados Unidos, com moedas de R$1. Fazer um furo em apenas uma delas, misturar, e ele encontrar esta moeda. É uma chance em trilhões, ou seja, impossível que alguém que não filho de Deus pudesse cumprir o que estava escrito ao seu respeito. Ele é gerado por Deus no ventre de uma jovem mulher que ainda é virgem, ou seja, para evitar qualquer contradição, qualquer confusão. E também para que ele não viesse sobre ele a semente do pecado. Muito do debate que se faz sobre esse evento, o nascimento de Jesus, afasta-se de uma das questões centrais. O Salvador vivenciou a humanidade de modo pleno, de sua gestação até a morte, sem privilégios ou favores. Ou seja, quando Jesus ficou 40 dias em jejum no deserto, ele ficou pelo poder do Espírito Santo, não porque era o Filho de Deus. Quando Jesus andou sobre o mar, quando Jesus curou enfermos, expulsou demônios, ressuscitou mortos, pregou a palavra de Deus, ele fez isso pelo Espírito Santo, não por ser Deus aqui na terra. Apesar dele poder fazer tudo isso, ele não fez, porque era para mostrar para todo servo de Cristo, todo discípulo, que é pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo quem opera em nossas vidas. O Espírito Santo operou na vida de Cristo, glorificando o Pai, glorificando a Cristo, e ele opera em nossas vidas para glorificar a Jesus Cristo. Jesus não esteve apenas entre nós, ele também foi um com nós, e por isso podemos ser um com ele e ele conosco. Isso é importante, porque nós olhamos para Cristo e nós olhamos muito para o que a teologia chama de cristologia alta, né? Nós estamos aqui em um comentário, uma lição da classe de jovens da escola dominical da editora CPD, e nós estamos vendo aqui um curso de cristologia, né? E as pessoas não costumam estudar muito sobre cristologia. Eles gostam muito do que a teologia chama de cristologia alta, que é quando Jesus expulsou o demônio, curou o enfermo, ressuscitou morto, multiplicou peixes e pães. Esse Jesus que abre o mar, esse Jesus que expulsa demônio, é muito bonito de se ler sobre ele. Mas a cristologia baixa de Jesus, as pessoas não gostam muito. A cristologia que fala de um Cristo que era honesto, um cara íntegro, alguém que foi questionado se ele tinha que pagar. Ele disse, sim, eu tenho que pagar imposto, porque a imagem que está na moeda é de César, né? Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O imposto tem que ser pago, até mesmo por mim. O cristão deve pagar seus impostos.
Jesus cuidou de sua família. Jesus amou seus inimigos, perdoou. Nós não gostamos desse aspecto da vida de Cristo. Nós não gostamos do aspecto cristologia baixa. Nós gostamos do aspecto cristologia alta, que fala do milagre, que fala do sobrenatural. Mas aquela parte que fala do caráter, aquela parte que fala do cuidado com a família, aquela parte que fala do compromisso com as pessoas, do amor ao próximo, do amor ao inimigo, nós frequentemente fugimos. Mas é por isso que Jesus esteve conosco, ou melhor, é por isso que ele foi um como nós, né? O escritor aos Hebreus diz que ele em tudo foi semelhante a nós para que por nós pudéssemos interceder. Se Jesus não tivesse conhecido o nosso sofrimento, a nossa dor, as nossas tentações, ele não poderia interceder por nós. Seus pais, descendentes da linhagem de Davi, são de Nazaré, por isso ele será chamado Nazareno, né? Ele nasceu em Belém, mas acabou indo para Nazaré. Jesus era o legítimo herdeiro do trono de Davi. Ele nasceu em Belém em virtude de uma convocação imperial para um recenseamento, mas também para que se cumprisse aquilo que foi profeticamente anunciado por Miqueias 5 e verso 2. Jesus, o evento. A concepção do Salvador é mais que um simples acontecimento na biografia de Jesus. É, na verdade, o despertar do ápice da história humana. Jesus encarna, Deus encarna, ele já existia, mas ele encarna para poder sofrer em nosso lugar. Para a manjedoura em Belém, conflui todo o esforço dos patriarcas, profetas e santos do Antigo Testamento. E do mesmo lugar daquela estribaria foi todo o significado da obra dos apóstolos, discípulos e da igreja do Senhor. Jesus até dos discípulos e da igreja do Senhor Jesus até os nossos dias. Ali em Belém, em uma manjedoura, apareceu aos homens Deus encarnado, e ele estava pronto para sofrer em nosso lugar. Jesus é a razão de ser de toda a história. É isso mesmo, Jesus é a razão de ser de toda a história. A história é antes e depois de Jesus. Nós e Jesus. O nascimento de Jesus foi resultado de um ato amoroso do Redentor em nosso favor. Sim, exatamente, isso é perfeito. O nascimento de Jesus foi resultado de um ato amoroso de Deus, de um ato gracioso de Deus. É por isso que nós comemoramos o Natal. Por mais que o Natal, Jesus não tenha nascido realmente no dia 25 de dezembro, e não interessa o que se comemorava nesse tempo, mas nós comemoramos o Natal, o nascimento de Jesus, porque quando nós comemoramos o Natal, nós não comemoramos o nascimento de uma criança qualquer. Nós comemoramos a manifestação da graça de Deus. O nascimento de Jesus foi um ato amoroso de Deus em nosso favor. Para a concretização deste acontecimento, duas pessoas foram fundamentais: Maria e José. Você já imaginou o tamanho do desafio que ambos assumiram para que o plano de Deus fosse executado? Certamente, Maria, especialmente, deve ter ficado bastante preocupada com a visita do anjo. José nem se fala, mas eles se preocupavam porque eram homens, porque eram pessoas piedosas. Um homem e uma mulher piedosa estavam sim preocupados em cumprir a vontade de Deus. Não há na narrativa bíblica o registro de qualquer tipo de constrangimento ou imposição divina. Deus não impôs, não constrangeu Maria nem José, mas falou para eles que seria um privilégio para eles terem nascido na família deles o Rei do Universo. O casal assumiu todo o ônus e bônus naquela situação. Maria poderia ter sido abandonada por José, ainda que as intenções dele fossem das melhores. Ao fazer isso,
como este bem tentou, né? Poderia ter perdido o casamento, se o anjo não chega, conversa com José e ele não compreende, né? Às vezes é preciso ter prudência, orar, pedir a Deus para saber o que realmente está acontecendo. Comunitariamente, eles poderiam ter tido muitos problemas, uma vez que o casamento deles ainda não havia acontecido e ela já estava grávida. Mas mesmo assim, depois das revelações divinas, esclareceram a cada um deles a vontade do Altíssimo. O casal segue em frente, realizando a parte que lhes cabia no projeto divino. É isso aí. Eles poderiam ter sofrido muita represária, muitos problemas, mas eles, mesmo assim, assumiram a responsabilidade e o privilégio de terem seus seios, em seu ventre Maria, em sua casa José, o Filho de Deus. Nossa conclusão. A pessoa bendita de Jesus de Nazaré será o objeto de nossa reflexão durante todo este novo trimestre. Por isso, realizar uma leitura das Sagradas Escrituras a partir da ótica da obra da salvação pode conceder-nos uma maneira rica de novos significados e de conhecer o plano de Deus ao longo da história. Mais uma vez, quero lembrar você, esse será um trimestre de Cristologia. Acesse o ebdenfoco.com, nós teremos muito conteúdo para você. E não esqueça, professor, você precisa de um manual de teologia sistemática. Estamos chegando então ao final desse comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe, né? Fique na paz do Senhor e até a próxima. Paz e bem a todos.